caso de hoje conta a história de um crime que confundiu a cidade de Whippet, na Dakota do Norte, e uma série de perguntas não respondidas em torno do misterioso desaparecimento e morte de Andrew Sadek. Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Ana Caroline e sejam bem-vindos ao meu canal. Se você é novo por aqui e gosta de casos criminais e sobrenaturais, se inscreve porque toda semana tem vídeo novo. Aproveite e curta esse vídeo, não custa nada e você estará contribuindo para o crescimento do canal. Sem mais enrolações, vamos para o caso de hoje. Andrew Sadek nasceu no dia 22 de novembro de 1993 em Valley City, situada na região da Dakota do Norte, nos Estados Unidos. Ele cresceu na propriedade rural de criação de gado da sua família. Durante sua juventude, colegas de classe, familiares e professores o descreviam como sendo reservado e introvertido. Após a conclusão dos seus estudos na Valley City High School, ele ingressou na North Dakota State College of Science, mais conhecida pela abreviação NDSCS, localizada na cidade de Walton. Andrew estava no segundo ano do seu curso de engenharia elétrica, quando sua vida tomou um rumo drástico. Ele tinha planos de prosseguir com seu mestrado após a graduação, mas esses objetivos tornaram-se cada vez mais distantes em 2013. Foi nesse ano em que Andrew começou a comercializar pequenas quantidades de substâncias entorpecentes no campo da universidade. Em 2 episódios separados, ele vendeu cerca de $80 em maconha para um informante disfarçado, o que marcou o início de uma série de problemas para o jovem de apenas 20 anos na época. Em novembro de 2013, membros da equipe antidrogas da agência do condado de South realizaram uma busca no quarto de Andrew, onde encontraram um triturador contendo vestígios de maconha. Essa descoberta pela equipe antidrogas agravou ainda mais a situação dele. No dia seguinte, Andrew foi convocado para prestar esclarecimentos na delegacia. Os policiais informaram ao jovem que ele poderia enfrentar mais de 40 anos de prisão por tráfico de drogas, além de multas que poderiam chegar a cerca de $40 mil. Embora fosse improvável que ele recebesse tal condenação, os policiais estavam, na verdade, tentando intimidar Andrew, pois tinham outros planos para ele. Eles sugeriram ao jovem que poderiam resolver os seus problemas se ele concordasse em se tornar um informante da polícia. Andrew teria que identificar os traficantes e informar aos agentes da lei. Caso ele aceitasse essa proposta, as acusações contra eles seriam reduzidas a delitos menores. No final, Andrew cedeu à pressão e concordou em cooperar com os policiais. Segundo a polícia, era a maneira que eles tinham de ajudar Andrew a evitar as multas e as acusações pelos seus delitos. No entanto, os investigadores não informaram se avisaram a Andrew sobre a natureza perigosa do seu trabalho, acreditando que ele deveria ter alguma noção do risco envolvido, mas talvez não tivesse totalmente consciente das consequências que viriam com essa colaboração. Durante os 3 meses seguintes, Andrew foi compelido a realizar 3 transações de compras no campus. Após cada transação, ele revelava à polícia a identidade dos traficantes. Faltavam apenas 2 compras quando, de repente, ele ficou em silêncio e cessou sua cooperação com a força-tarefa. A última vez que alguém viu Andrew vivo foi em 1º de maio de 2014, às 2 horas, quando ele saiu sozinho do seu dormitório. Em 5 de maio, um mandado de prisão foi emitido por acusações de tráfico de droga. A polícia do campus informou à mídia local que acreditava que Andrew havia fugido para escapar do seu papel como informante. No entanto, no dia 27 de junho, o corpo de Andrew foi encontrado no Rio Vermelho, a poucos quilômetros ao norte de Brake, em Minnesota. Quando seu corpo foi descoberto, Andrew não estava usando sua carteira e vestia roupas diferentes da que usava no 1º de maio. Infelizmente, ele tinha uma lesão de bala calibre 22 na cabeça, determinada como a causa de sua morte. Exames toxicológicos revelaram a ausência de drogas ou álcool em seu sistema. Até o início das investigações, os pais de Andrew não tinham conhecimento do envolvimento de seu filho com drogas, muito menos do seu trabalho como informante da polícia. A faculdade também não estava ciente das atividades ilícitas de Andrew e, portanto, não havia sido aplicada nenhuma punição. Essas informações eram desconhecidas para todos, exceto para a polícia, que as usava como forma de chantagem para manter Andrew trabalhando como informante. Os investigadores inicialmente sustentaram a teoria de que Andrew tirou sua própria vida, alegando que ele não queria mais ser um informante, e optou por essa medida extrema,
para escapar de suas obrigações. Reforçaram essa afirmação ao apontar que havia pedras em seus bolsos quando seu corpo foi encontrado, sugerindo que ele queria estar pesado o suficiente para afundar. No entanto, os pais do jovem não ficaram feitos com essa explicação, principalmente porque Andrew estava perto de se formar em um programa de 2 anos, o que não fazia sentido se ele estivesse planejando tirar a própria vida. Além disso, ele tinha uma nova namorada e planos para o final de semana sequente ao seu desaparecimento. Essas descobertas foram ainda mais dolorosas para os pais de Andrew, pois já haviam perdido outro filho chamado Nick em 2005, quando o trem colidiu com o caminhão dele. Essa perda abalou profundamente a família, e Andrew também ficou devastado com a perda. Ele sabia que seus pais não suportariam perder outro filho, tornando altamente improvável que ele escolhesse tirar a própria vida. Além disso, seus pais tinham motivos sólidos para acreditar que seu filho foi assassinado, pois já havia ocorrido um acidente semelhante com outra pessoa. Tratava-se de uma jovem chamada Rachel Rothman, cuja vida também foi interrompida quando trabalhava como informante para a polícia. No caso de Rachel, no dia 7 de maio de 2008, a jovem de 23 anos estava dirigindo seu Volvo 2005 em direção ao encontro com 2 supostos traficantes para comprar cocaína, êxtase e uma arma. Ela estava transportando 13 mil em dinheiro e uma escuta para se comunicar com os policiais. No entanto, tudo deu errado quando Rachel mudou de rota, possivelmente tentando desistir da operação. O investigador Ryan Pender, junto a outros carros de polícia disfarçados, interceptaram Rachel e deram novas instruções. Tecnicamente, o investigador Ryan deu permissão a Rachel para que negociasse as drogas por conta própria e continuou com a operação, mesmo sem confirmar a identidade de um dos suspeitos. Rachel era uma civil, então não tinha nem treinamento nem qualificações para esse tipo de tarefa. Minutos depois, a escuta de Rachel parou de funcionar. Ryan tentou ligar várias vezes para ela, mas sem resposta. Mais tarde, Rachel ligou para Ryan, relatando que estava seguindo os traficantes. Percebendo o perigo, Ryan insistiu para que ela desistisse e voltasse, mas já era tarde demais. Levou 2 dias para que a polícia encontrasse o corpo de Rachel em uma vala, com vários ferimentos de bala. Como resultado desse trágico incidente, a Flórida aprovou a lei de Rachel, exigindo maior proteção para os informantes. De acordo com essa nova lei, os supostos informantes devem ter a opção de consultar um advogado antes de aceitar colaborar. Na época, os pais de Rachel receberam uma indenização de mais de 2 milhões de dólares pela morte de sua filha, alegando negligência da polícia ao colocar Rachel em perigo como informante. Voltando ao caso de Andrew, a autópsia não foi capaz de determinar se a causa da morte do jovem foi suicídio ou se foi assassinato. A arma utilizada não foi encontrada, apesar da equipe de mergulho ter revistado o rio várias vezes. Não foi encontrado nenhum bilhete de suicídio, e familiares e amigos relataram que ele não parecia estar deprimido. Além disso, a hipótese de suicídio ficava cada vez mais questionável, por causa da arma não estar no lago. Sem a arma no local, teria sido como Andrew tivesse atirado em si mesmo e tivesse tempo de jogar a arma em algum lugar distante, o que na prática seria impossível. Quanto às pedras encontradas em seu bolso, é possível que seu assassino a tivesse colocado para fazer o corpo de Andrew afundar e dificultar a sua descoberta. A polícia continuava a insistir na teoria de que Andrew havia decidido tirar sua própria vida, alegando que ele temia continuar como informante e enfrentar uma longa pena de prisão. No entanto, essa teoria parecia altamente improvável, considerando que Andrew estava prestes a concluir o seu trabalho, tinha planos para o futuro e uma namorada, além de estar ciente que sua morte devastaria seus pais, já fragilizados pela morte do seu irmão. Em maio do mesmo ano, um juiz do Tribunal Distrital decidiu encerrar o caso de Andrew, o que gerou indignação pública. Em dezembro de 2019, os pais de Andrew conseguiram uma audiência na Suprema Corte de Dakota do Norte para abordar a morte do seu filho. Eles alegaram que Andrew foi enganado ao ser recrutado como informante, acusando o condado de Richland de negligência, fraude e engano. O advogado da família Tatu O'Brien enviou um relatório de especialistas com mais de 112 páginas demonstrando que a ação da polícia ao recrutar Andrew foi imprudente
e não seguiu os padrões nacionais. Ele argumentou que o próprio departamento de polícia colocou Andrew em perigo. Contudo, no dia 15 de setembro de 2020, em uma decisão de 4-1, os juízes da Suprema Corte afirmaram que o juiz do condado de Richland estava correto ao rejeitar o processo dos pais de Andrew contra o condado. Eles alegaram que a falta de evidências concretas sobre como, quando e onde Andrew morreu, tornava qualquer conclusão sobre a responsabilidade do condado de Richland e dos investigadores da polícia baseada em especulação. A mãe de Andrew expressou sua dor, comparando a decisão da Suprema Corte a levar um soco no rosto, pois ela continua sem saber o que aconteceu com seu filho, exceto que ele foi usado pela polícia em um papel extremamente perigoso como informante. Independente de ter sido a polícia ou os traficantes os responsáveis pela morte de Andrew, muitos acreditam que a polícia teve sua parcela de culpa. Mesmo que a teoria de suicídio fosse verdadeira, a pressão exercida pela polícia pode ter sido um fator determinante para essa decisão. Esse foi o caso de hoje e eu espero que vocês tenham gostado. Vou ficando por aqui, um forte abraço e nos vemos no próximo vídeo.